noite, amada igreja. Saudamos a todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Bem, meus irmãos, chegamos no momento tão esperado do domingo, que é onde nós podemos ofertar um culto ao Senhor, ao único que é digno de honra, glória e louvor. E nesse momento, meus irmãos, enquanto os irmãos vão se chegando, aos que já estão assentados, vamos acalmando nossos corações para nos achegar a Ele em oração. Nós não sabemos como cada um está nesse momento, nem mesmo eu sei como a minha esposa está, como meu filho está, mesmo estando debaixo do mesmo teto, apenas o Senhor sabe. E é nesse momento em que nós nos aproximamos daquele que esquadrinha o nosso ser, que conheces os nossos pensamentos, mesmo antes de nos achegarmos a Ele. Então, como disse, acalme seu coração, feche os seus olhos, curve a sua fronte. Vamos conversar com Deus, cada um à sua maneira. Eu irei estar orando agora, para que nós possamos realmente fazer aquilo que é digno para Ele. Então peço aos irmãos que humildemente fechem seus olhos. Grande Deus e Pai, eu me achego diante de Ti, ó Deus, em humildade de coração, porque não sou digno, Pai, de estar diante de Ti, ó Deus. Não somos dignos de nada, na verdade, ó Pai. Mas, ó Pai, o Seu amor, Ele nos toca e nos constrange de uma forma que é impossível ficarmos inertes, parados diante do Senhor, ó Pai. Porque sentimos o Seu mover, o Seu Espírito Santo. Sentimos, ó Pai, que é necessário fazer, agir. Porque assim o Senhor nos ensinou vindo a este mundo, ó Pai. Que a nossa fé, ó Deus, ela não pode simplesmente estar aqui esperando, ela carece também do nosso agir, ó Pai. Ó Pai, cada um que se chegou aqui hoje, que está nos assistindo, ó Deus, pela internet agora, ó Pai, no celular, tem um desejo no coração, ó Pai. E Pai, sabemos que os nossos desejos, ó Pai, eles podem ser pessoais, eles podem ter uma forma que apenas nos atende, ó Deus. Mas Pai, queremos deixar diante do Seu altar todos os desejos e anseios do nosso coração. Porque assim e dessa forma o Senhor fará conforme a Sua vontade, ó Pai. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, ó Deus, a entender e a compreender o tempo e a vontade do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Nada vem, ó Pai, no nosso tempo. Tudo vem da Sua forma, da Sua maneira, ó Pai. Nós somos servos que querem servir a um Deus, e é um Deus que é vivo, que é presente, que é onipotente, que é capaz de transformar as nossas vidas, ó Pai. E nós nos alegramos por isso, ó Deus. Essa igreja se coloca agora diante de Ti, ó Deus, em humildade de coração, para reconhecer que o Senhor é Deus, que somente o Seu nome deve ser louvado, que somente o Seu nome deve ser vivido, ó Pai. E que as nossas vidas, ó Pai, possam realmente transbordar, ó Pai, demonstrar quão bom e agradável é viver para o Senhor, ó Pai. Que o Senhor continue sendo, Pai, cada vez mais presente em nossas vidas, ó Pai. Que se nos desviarmos para a esquerda ou para a direita, que o Senhor endireite os nossos caminhos, porque nada podemos fazer, ó Pai. Que possamos reconhecer a cada manhã que dependemos de Ti. E ao reconhecer, Pai, saber que, ó Pai, gracioso Tu és. Glórias ao Senhor, porque somente o Senhor é digno. Que assim seja em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Meus amados, nesse momento, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. Nós vamos fazer uma reflexão num texto. Eu vou estar lendo ele agora no começo. Faremos a continuação da liturgia e retornarei com a reflexão desse mesmo texto. O texto em questão hoje está lá em Lucas, no seu capítulo 15. Lucas, capítulo 15, dos versículos 11 a 32, e é uma parábola muito conhecida pelos irmãos.
Talvez o que nós vamos falar não é novidade, mas cada vez mais que nós estamos preparando os materiais, nós temos real noção de que é o Senhor que elabora todo esse momento. Lucas 15, do versículo 11 ao 32, eu vou pedir que os irmãos me acompanhem, podem ficar tranquilos acompanhando na sua Bíblia. É a revista e atualizada, creio que é da maioria. Eu peço que os irmãos me acompanhem por gentileza enquanto eu leio. Fala sobre a parábola do filho pródigo. E ela começa assim. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu-lhe ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nesse momento, meus irmãos, antes de irmos para a nossa reflexão, nós vamos estar entoando um hino que faz uma correlação um pouco com esse texto, que é o hino 165. Esse momento é oportuno para dízimos e ofertas. A igreja estará se colocando de pé. E deixando também um aviso que nos foi pedido pelo Conselho Missionário: os irmãos que tiverem interesse em ter o envelope do Conselho Missionário para realizar a sua oferta, os envelopes estão lá na saída, perto do boletim. Então depois os irmãos podem estar pegando, levando para casa, para deixar de forma organizada também essa parte, né, das ofertas ao Conselho Missionário, tá bom? Então, ao tocar do teclado, peço humildemente que a igreja se ponha de pé para que possamos entoar esse hino. Deus velará
Amém. Eu peço ao irmão presbítero Jonas Vitorino que possa estar nos elevando a Deus em oração, agradecendo a Deus por esse cuidado que Ele sempre tem conosco. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez estarmos na tua casa de oração para prestar esse culto de gratidão que só o Senhor é merecido e é devido. Aqui estamos, Senhor, humildemente na tua presença, agradecidos porque o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo e em todo lugar. Aqui estamos, Senhor, para oferecer esse culto de gratidão que o Senhor tem nos reservado para nós, aquilo que é da tua vontade, que teu povo esteja aceitando de coração humilde, Senhor, todos os mandamentos que o Senhor requer que nós cumpramos. Assim sendo, Senhor, queremos dar ao Senhor aquilo que nós podemos, sabemos das nossas fraquezas, das nossas mazelas, e queremos que o Senhor, através do teu perdão, da tua misericórdia, nos perdoe e nos refaz conforme o teu querer. Abençoa aqueles que não puderam estar conosco, aqueles que estão enfermos. O Senhor sabe quantos são e aonde estão, Senhor. Esteja visitando a cada um, dando a eles conforto necessário para suportar as aflições que por acaso estão passando neste momento. Abençoa as missões, os missionários, aonde estiverem, que a tua boa mão esteja guardando-os em todo lugar, quando eles enfrentam os perigos de perseguições, perigos às vezes na selva, Senhor, de animais peçonhentos, animais selváticos. O Senhor esteja protegendo eles, suas famílias, que a tua palavra possa chegar aos rincões aonde a tua palavra ainda não chegou, que através deles e com a nossa oração, a nossa contribuição, possa alcançá-los de uma maneira que agrade ao Senhor. Assim, aceita o nosso louvor, a nossa gratidão e pedimos perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. E de forma breve também, meus irmãos, vamos refletir um pouco sobre o texto que acabou de ser lido. É um texto conhecido, é um texto que muitos de vocês já leram mais de uma vez. E a reflexão que fica é sobre os dois cenários que nós temos apresentados aqui. O primeiro, do filho mais novo, na sua primeira ação, ao desejar apenas o dinheiro do pai, ao pedir a herança de um pai ainda vivo, ele talvez possa dizer nas entrelinhas, e os irmãos possam entender o seguinte: eu quero você morto. Não existe herança em vida. A herança vem após o falecimento de um pai, de uma mãe, de um seu antepassado. Mas eu queria que você estivesse morto. Essa é uma das mensagens que podem ser trazidas talvez nas entrelinhas, porque ele buscava liberdade, a chamada liberdade, acreditando que estando distante da vista do pai, ele teria a sua vida. No entanto, a gente percebe na leitura que a chamada região distante nada mais é do que um lugar de esgotamento. Estar longe do pai traz ao homem esgotamento. E nós experimentamos aqui nesse primeiro momento o esgotamento material. E consequentemente, nas cenas seguintes, ele cai em si e entende que a graça do Senhor é que realmente resgata. Em meio aos porcos, ele tem um desejo de estar limpo. E percebe que realmente ele, voltando ao Pai, é que ele pode ter um encontro, mesmo ainda cheirando aos porcos da vida. E aí, meus irmãos, a gente percebe que na visão humana, porque a parábola, ela traz toda uma forma de entendimento, a palavra do Senhor, a mensagem divina, na visão humana que ela vai trazendo para nós, a gente percebe que nós, como seres humanos, temos constantemente um impulso com romper de tradições, romper daquilo que está estável. Nós parece que ficamos incomodados em casa e precisamos romper com aquilo que está funcionando. E isso acaba acontecendo no que é visto aqui no texto. O partir do filho representa a tentativa humana de se autodefinir. E aí a gente percebe que o texto vai mostrando que essa identidade, ela, no entendimento humano, ela é construída pelo isolamento.
Eu saio da casa de meu pai porque lá eu não sou eu. E a gente percebe que é na relação com o outro que realmente encontramos o Senhor. É uma coisa que costumamos dizer e ouvir, que igreja não se faz à distância. Precisamos, mesmo diante dos compromissos, as dificuldades, tentar estar aqui, a começar de mim. Encontrei com o irmão agora aqui no começo e falou assim, faz tempo que eu te vejo, ou será que faz tempo que eu não me vejo? Eu falei, talvez seja isso, para ambos. Precisamos estar no meio realmente do povo para que possamos encontrar o Senhor, porque essa é a questão da comunidade. E aí percebemos o grande final dessa história, que vem trazer sobre a questão da estrutura do perdão. Os judeus, acostumados com olho por olho, percebem que naquele momento em que muitas culturas asiáticas, principalmente, a questão da honra e da vergonha, ela é quebrada, porque o filho era para ser banido, quando na verdade ele é resgatado. E aí, meus irmãos, a gente vem no que muitas vezes esquecemos e trazemos isso para dentro do nosso lar, a chamada patologia do mérito. É o que acontece com o filho mais velho. O filho mais velho, ele questiona, ele fala, há tantos anos te sirvo e nunca transgredi um mandamento teu. Ao dizer isso para o pai, ele não vê o pai como um pai, mas como um patrão, como um chefe. Ele está cercado de legalismo. E é isso uma das falhas que ocorre em nosso meio. Nós nos formatamos pelas regras bíblicas quando esquecemos de vivê-las. Olha, está escrito, está aqui, e nos blindamos com isso, e é o que acontece com a questão aqui da patologia do mérito, porque eu sou perfeito, eu não errei, eu segui as regras, eu venho na escola dominical, venho no culto, venho nas reuniões, quando afinal de contas a pergunta é, realmente você está servindo ao Senhor com o seu coração? Dando um real testemunho? E vem um ponto, meus irmãos, que vai mais de incômodo à nossa realidade, que é a inveja da graça. Porque o maior incômodo que apresenta pelo irmão mais velho é a indignação. Porque a misericórdia que o pai deu parece injusta. E sabe por que parece injusta, meus irmãos? Reflete na sua vida. Quando um irmão que é mais errôneo, que mais pisa na bola, que na sua estrutura menos segue ao Senhor, é mais abençoado que você se sente feliz ou injustiçado? Porque é isso que o Evangelho provoca. É isso que ele traz para a nossa realidade. Ao vermos que um irmão, ele prefere ter a razão do que o irmão de volta, alguma coisa não está certa. Nós preferimos estar com o nosso templo lindo, bacana, pintado, um projetor ideal, roupas visivelmente ok, mas se um irmão retorna ao nosso meio, ocorre alegria ou indignação. E é isso que acaba acontecendo, porque o filho mais velho, ele só se sente bom enquanto o irmão é mau. Mas quando o irmão é resgatado, ele perde a sua régua da excelência. Ah, mas ele não é digno de estar aqui? Quem disse? Esse culto é para o Senhor? E uma coisa que eu perguntei no acampamento dos jovens lá. Deus precisa desse culto aqui? Deus precisa que você venha aqui cultuar a Ele? É pela misericórdia, meu irmão. Como já foi falado em outros momentos, isso é o Evangelho. Um mendigo mostrando a outro aonde tem pão. E meus irmãos, que fiquemos com essa mensagem que é trazida, porque não é nessa solidão que nós nos colocamos muitas vezes de dizer, eu mereço, eu trabalhei. Trabalhar a comunhão por comparação, esse é mais digno ou indigno? Não. A questão é que o convite para se quebrar o orgulho, celebrar a graça, é que realmente importa. Você e eu, no nosso mundo atual,
nos distanciamos dentro da nossa casa, quando acendemos isso aqui e nos esquecemos de olhar ao lado. Não ouvimos nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos. Somos filhos pródigos nesse momento, porque entramos nesse mundo, nesse universo onde somos as pessoas que imaginamos ser, que nós queríamos ser, e o nosso mundo ao redor acaba gerando toda essa problemática. Então, meus irmãos, que possamos avaliar sobre a ótica do filho velho, do filho mais velho. Esse rancor que ele tinha no coração, pois na hora que ele fala para o pai, esse teu filho, ao invés de falar, meu irmão voltou, reflete muita coisa, meu querido. Reflete um coração amargurado, reflete um coração que não entendeu o que é graça. E o pai fala, tu já tem tudo o que é meu. Mas ele não tinha nada. É como as pessoas falam de pessoas muito ricas. Ele é tão rico que ele só tem dinheiro. Pensemos, então, que possamos entender, nessa breve passagem da Bíblia, que não importa o mérito, importa a gratidão. Não importa o isolamento, não se isole, que você tenha a questão da comunhão. Não busque a justiça que pune, mas a misericórdia de Deus. E por fim, não foque no erro, foque na pessoa que se arrependeu. Foque no arrependimento. Você e eu não somos merecedores de nada. E quem entrar por aquela porta também não será. Nesse ajuntamento que possamos compreender o quão bom é o Senhor, que na sua magnitude desceu a esse mundo, morreu por nós, deixou um Espírito Santo para que possamos nos conectar a Ele e entender a sua palavra e viver para Ele. Amém? E por que eu comentei no comecinho, meus irmãos, que todo esse momento de culto, da liturgia é para o Senhor. Enquanto eu estava dando os pontos finais nesse assunto, eu mandei uma mensagem para o Felipe. Falei assim, Felipe, eu sei que está em cima da hora, mas será que a gente poderia substituir um hino por um cântico, Maravilhosa Graça? Se não puder, né? Tudo bem, né? O Felipe vai e me manda. Vai ser o nosso primeiro cântico do louvor. E nós não tínhamos combinado nada, porque na nossa combinação humana nada dá certo. Mas é o Senhor que está na liderança disso daqui. Então, meus irmãos, eu vou dar nesse momento a palavra para o grupo de louvor, que vai estar nos conduzindo. Esse primeiro cântico fala exatamente sobre essa maravilhosa graça, que veio de graça, foi pago por um alto preço, isso é um fato, mas que eu e você precisamos entender que veio a nós, que possamos nos regozijar, nos alegrar. Então, o pessoal de louvor, fiquem à vontade, podem conduzir da forma que acharem melhor. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Ô, benção, esse povo não jantou não, toma café não, Jesus toma conta. Vamos nos colocar em pé, vamos louvar o nome do Senhor. A graça de Deus é manifesta sobre nossas vidas, amém? Então, vamos lá. E me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu
paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu. É o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Maranata, vem Senhor Jesus. Deus é a luz, Deus é a salvação. A Ele nós renderemos. Se ao lado de Deus nós estamos, seguro também nós estamos com Deus. Amém? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo,
Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje é um dia de Santa Ceia, onde nós colocamos nossa vida diante de Deus. Fala: Senhor, sonda o nosso coração, sonda nossas vidas, olha para dentro de nós, vê se há algum caminho mau, Deus, seguindo-nos pelo caminho eterno. Pelo sangue de Cristo nós somos lavados e comprados, pela misericórdia nós somos totalmente curados por Deus. Então, que o sacrifício vivo de Deus que se entregou por mim, nós estejamos realmente pensando que Deus é o nosso Pai, o nosso protetor, o nosso Salvador. Sacrifício vivo se entregou por mim, com armas de amor ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, o semblante era de dor, a todos que o feriu lá no Calvário perdoou. Subiu naquela cruz, sem nada reclamar, Cordeiro imaculado que sofreu por me amar. E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. Minha história dividiu antes e depois Pelo sangue de Jesus, foi salvo pelo sangue, foi curado pelo sangue, fui comprado pelo sangue, fui liberto pelo sangue, o sangue de Jesus, que me leva até o céu, o sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. Sacrifício vivo eu quero oferecer, agradável como Cristo ofereceu. Com a sua verdade vou me comprometer, ser exemplo
eu vivo de sua graça e poder. Amar como a mim mesmo, a quem me odiar. Usar as minhas mãos para outras mãos abençoar. E já não vivo eu, mas agora Jesus Cristo vive em mim. O meu passado apagou, tudo perdoou pelo sangue de Jesus. Foi salvo pelo sangue, foi curado pelo sangue, fui liberto pelo sangue, De Jesus, fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus, que me leva até o céu, o sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus, foi salvo pelo sangue, foi curado pelo sangue, fui liberto pelo sangue, de Jesus, fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus, que me leva até o céu, o sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. Neste momento, Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, ó Pai, te bendizer, porque o Senhor, ó Deus, é maravilhoso, é um Pai que nos ama, que corrige, mas também, ó Deus, nos trata com carinho e com amor, ó Pai. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos dê, ó Deus, um culto agora, Deus, de acordo com a Tua vontade, uma palavra que venha aos nossos encontros, ó Deus. Deus, fale aos nossos corações essa noite. Obrigado por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Gostaria de convidar as crianças até 5 anos a estarem aqui à frente. Assustei com a Alessandra aqui. Vou pedir para o nosso presbítero Felipe, ter com o Lucas aqui na frente, né? Se Deus assim permitir, com a graça de Deus. Está orando pelas crianças nesse momento, por favor. Santo Deus e Eterno Pai, nós te damos graças pela vida dessas crianças, ó Pai. Agradecemos, ó Deus, porque os pais têm obedecido ao teu mandado, Deus, de trazer as crianças à tua casa e ensiná-las desde pequenininho, Deus. Que o Senhor também abençoe a vida delas, a vida do professor, que fale na linguagem delas, que o Senhor fale ao coração delas, que elas possam ser instruídas desde já nos teus caminhos, ó Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Nesse momento a gente passa a palavra ao nosso pastor Tony, que nos conduzirá nesse momento do culto.
Irmãos, boa noite, queridos, graça e paz. Antes de iniciarmos a exposição, eu queria que nós estivéssemos orando. Nós temos alguns jovens que estarão próxima semana, iniciando a sua carreira universitária. Um passo para quem já o deu sabe o quanto é desafiador, o quanto, além das disciplinas da grade curricular, nós nos deparamos com tantas coisas que outrora nós não tínhamos contato e precisamos estar orando por esses jovens. Eles estarão descobrindo, sem sombra de dúvida, um mundo novo. Pode parecer papo de tio, mas é realidade. É um mundo novo. Meu pai falava que eu iria sair da casca do ovo. E é realmente isso. É sair da casca do ovo. Alguns estarão para outra cidade. Além do desafio universitário, uma outra cidade. Eu queria estar orando. Tem o Pierre, queria que viesse aqui à frente. Tem o Thales, está ali, eu quero que desça aqui, que venha aqui. Tem algum outro jovem que está... Quem? Renan, vem cá. Ele vai para a universidade ou para a guerra? Fuzileiro naval. Já adiantou. Final do culto. Cadê o Thales? Ciências sociais? Ciências sociais. Veterinária? Veterinária. Engenharia da computação. Irmãos, vamos orar por esses 3 jovens do Senhor, que Deus dê a eles uma carreira que está começando de sucesso, para a glória do Senhor, para o louvor, que eles sejam luz onde eles estão sendo enviados agora, brilhem a luz de Cristo naqueles lugares. Então vamos orar, irmãos. Pai, aqui está 3 jovens separados pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor, chamados pelo Senhor, ó Pai, que nesse momento estão se dirigindo a uma nova etapa na vida, um ciclo, ó Pai, que se inicia, e rogamos as bênçãos do Senhor sobre a vida deles, que tudo aquilo que eles têm aprendido nos seus lares, na igreja do Senhor, possa encontrar, ó Deus, alicerce firme nesses corações, que sirva de sustento para tudo aquilo que será erguido agora, Pai, que a base seja a palavra do Senhor, o amor do Senhor, a verdade do Senhor, que as suas mentes e seus corações não se vejam confusos, ó Pai, em meio a tantas informações, a tantas novidades com as quais eles estarão encarando, ó Pai, que eles possam reluzir, que eles possam exalar o bom aroma do Senhor na universidade, junto com com os amigos, com os colegas, com os professores, com os colaboradores da universidade, com os colegas, ó Pai, de república, seja lá onde o Senhor os colocar, que a graça do Senhor seja sobre a vida deles, ó Pai, que a instrução do Espírito Santo seja sobre a vida deles. Nós oramos com alegria no coração, Deus, por ver a alegria deles, mas na dependência do guiar do Senhor pelas mãos desses jovens. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, cara. Deus abençoe, irmão. Irmãos, eu, aproveitando que ainda estamos
no início do ano, não no calendário, mas nas atividades. Dizem que o Brasil só começa depois do Carnaval. Então nós estamos iniciando o ano, oficialmente, no nosso país. E geralmente início de ano, fim de ano, são tempos de nós revermos promessas feitas, fazermos promessas. Mas a pergunta que eu faço aos irmãos é: quem de nós nunca se percebeu ou se viu diante da dolorosa realidade de uma promessa que foi rompida, que foi quebrada? Quantos de nós aqui, nessa noite, ou de casa, de onde quer que você esteja participando do culto nesse momento, não se viu sofrendo por algo que ouviu, mas que não se cumpriu, que não aconteceu, que não se realizou? Quantas vezes, com o coração aberto, cheio de esperança, nós ouvimos palavras de compromisso. Nós, com o coração sincero, não ouvimos palavras de juras de fidelidade, de amor, mas que com o correr do calendário, com o passar do tempo mesmo, essas promessas de fidelidade, de amor, de compromisso, se mostraram frágeis, se mostraram inconstantes, se mostraram incapazes de suportar, de resistir mesmo ao peso da vida. E quando isso ocorre, irmãos, às vezes a possibilidade, o risco existe da amargura, do desapontamento, da incredulidade, da descrença instalar, ocupar o nosso coração. Aprendemos com o não cumprir das promessas, aprendemos às vezes a duvidar. Criamos uma proteção exagerada que talvez não fosse necessária ser erguida, mas erguemos com medo de sermos frustrados mais uma vez. Nós passamos muitas vezes a desconfiar do futuro e até das boas intenções daqueles que se aproximam de nós. É uma realidade, irmãos. É uma verdade. E é exatamente nesse deserto de promessas falhas, nessa sequidão de palavras ditas que não se cumpriram, não foram levadas adiante, que a palavra de Deus se ergue, não como mais um coro de desilusão, mas como um trovão de esperança que rasga o céu da desesperança. E é dentre as muitas joias da revelação do Senhor, há uma em especial que eu quero trazer à luz, trazer à tona, uma que brilha com uma intensidade particular, capaz de desarmar os corações que estão com a guarda erguida, com medo de sofrer as decepções. Uma joia preciosa que descongela os corações céticos, aquece a alma. Um texto de um dos profetas menores, Sofonias, que num contexto de juízo,
de exortação, de repreenda com relação ao povo, de repente ele rompe. Ele rompe com um cântico de amor e de júbilo, não dele mesmo, mas do próprio Deus. Sofonias fala a uma geração corrupta. Sofonias está dando palavras de advertência. Mas no meio dessa advertência, ela é quebrada com um cântico de profundo amor do próprio Senhor, do próprio Deus. Preste atenção, amados, em cada palavra que será lida, pois aqui nós não temos apenas uma mera declaração, mas nessas palavras nós encontramos a revelação, a essência do nosso Deus, do amor de Deus para com o seu povo, para comigo, com você. Sofonias capítulo 3, verso de número 17. Sofonias 3, 17, vai dizer assim para nós: o Senhor, seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se agradará de vocês com exultação. Ele os renovará no seu amor. Ele se regozijará em vocês com brados de alegria. Com brados de alegria. Irmãos, me enche de alegria imaginar, apenas imaginar o Deus soberano, imaginar o excelso Criador de todas as coisas, o Senhor do universo, cantarolando, jubiloso, por mim e por você. Deus não irrompe com uma canção aqui, em meio a uma palavra inteira de juízo, de sentença, que busca arrependimento do povo. Aqui o Senhor não irrompe com uma canção fúnebre sobre a minha, a sua e a falha do povo, mas Ele rompe com um hino de pura e indizível alegria. É quase escandaloso, irmão. E essa é a verdade que eu quero que penetre em cada fibra da nossa alma nessa noite. Nós iremos nos deparar com 3 maravilhas que se destacam nesse cântico divino. 3 tons, 3 notas desse cântico do Senhor. Este verso é um hino composto, é escrito pelas penas do próprio Deus. E ele nos revela 3 maravilhas que formam a melodia desta inabalável promessa de Deus, que não nos frustra como as promessas dos homens, que não nos causa tristeza como as promessas falhas daqueles que são iguais a nós, mas uma promessa inabalável. E a primeira promessa, o primeiro tom, a primeira nota desta promessa do Senhor é da sua presença imparável. Se não existe essa palavra, eu a criei neste momento. Ele começa dizendo: o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Uma afirmação. Uma afirmação. O Senhor, seu Deus, está em seu meio. A primeira nota desse cântico é da presença do Senhor. Quanta profundidade, irmãos, há nessas poucas palavras. Quão profunda é esta sentença que Sofonias nos traz. Sofonias não fala de uma divindade, amados, distante,
que criou o mundo e abandonou o mundo à própria sorte. Como o relojoeiro que fabrica o relógio se afasta dele. Não! Sofonias aqui ele fala de um Senhor, do Senhor seu Deus, que está no meio, demonstrando um Deus pactual, um Deus de aliança, aquele que escolheu um povo, aquele que apontou em direção a um povo e fez dele povo seu, um Deus que fez uma aliança eterna com um povo, e que em sua infinita fidelidade promete estar com este povo, promete estar no meio desse povo, o povo da sua aliança. E para nós, irmãos, em Cristo Jesus, esta promessa atinge o seu clímax. Para nós hoje aqui, Igreja Presbiteriana em Vila Rubens, essa promessa da presença do Senhor com o povo atinge um clímax. Quando o sentimento, irmãos, de abandono nos assalta, nos espreita nas esquinas, quando a solidão parece nos tragar, nos engolir, quando uma voz traiçoeira do inimigo sussurra que Deus se esqueceu de nós, que não é possível que Deus esteja lhe vendo, diante de tudo que você está passando e enfrentando. Por certo, Deus se esqueceu de você. Este texto vem dinamitar, implodir com esta mentira. Em Cristo, irmãos, o que aprendemos com Sofonias é que em Cristo nós nunca estaremos sozinhos. Há um povo que nunca experimentará a ausência do seu Deus. O nosso Deus, não apenas ele existe. Nosso Deus não é um Deus que só existe. O nosso Deus é um Deus que está ativamente presente na nossa vida, em nosso meio. A presença de Deus não é uma teoria, mas uma realidade vital, vivida, quase que palpável, para aqueles que foram redimidos, lavados, resgatados pelo sangue do Cordeiro de Deus. O hino que cantamos: fui comprado pelo sangue, fui liberto pelo sangue, fui mais o que pelo sangue? Curado pelo sangue. É isso, irmãos, todos vocês que foram curados e libertos, comprados pelo sangue, redimidos pelo sangue, que têm a marca do sangue de Cristo sobre sua vida. A presença do Senhor é inseparável, nada te separa, nada te arranca a presença de Deus, nada furta Deus da sua vida. Pense no significado disso, irmãos. Como isso é grandioso, é maravilhoso. Ele, o Deus de todo o cosmos, Ele está no nosso meio. Ele está nos momentos de adoração, iguais a esse aqui que estamos vivenciando. Nos momentos de louvor, mas também no nosso leito de dor. Deus também lá está. Ele está presente na nossa alegria, mas transbordante. Mas Deus também está nas noites mais escuras da nossa alma. A presença do Deus Todo-Poderoso não se restringe a este templo. A presença de Deus na vida do seu povo não se restringe ao momento cultico, ao momento da celebração,
ela se estende em cada aspecto da nossa vida, em cada lugar, em qualquer circunstância. É a presença do Emanuel, do Deus conosco, daquele que veio habitar em nós, conosco, tabernacular conosco. Não é uma presença passiva, é a presença ativa, soberana e protetora do nosso Redentor. Ele tem governado, irmãos, a sua vida. Ele tem estado com você até mesmo quando parece imperceptível. Ei, não se esqueça disso. Deus está com você. É Ele quem governa todas as coisas. É Ele quem tem te sustentado, mesmo quando tudo está parecendo desmoronar. Acredite, é Ele quem tem caminhado com você, quando você olha para o lado e não vê ninguém. Mas a presença do Senhor é uma realidade na sua vida. Não importa o tamanho do abismo que você sinta diante de você, entre você e o seu Deus, a palavra do Senhor é clara: eu estou em seu meio. Permita que essa verdade console e fortaleça o seu coração. Eu não sei se o sentimento que você tem é de solidão, é de esquecimento. Talvez você esteja se sentindo lá em Lodebar. Talvez você olhe para você e você esteja se vendo num verdadeiro deserto. Deserto onde você tem experimentado a ausência de tudo e de todos. Mas Deus te traz a um lugar como esse para te fazer entender que Deus está no meio de ti. A presença do Senhor tem sido com você. Deus tem visto a sua vida, o seu coração e o lugar em que você está. Saia daqui entendendo a realidade da presença do Senhor. Mas um outro tom, uma outra nota do cântico é sobre um poder incomparável que reside nesse Senhor, nesse Deus que está. Quando diz, Ele é poderoso para salvar. A segunda nota do cântico divino ressoa com poder. Poderoso para salvar. Que melodia doce, irmãos, para aquelas almas que estão aprisionadas, que estão trancafeadas, que estão em cadeias, que estão algemadas, que estão presas. Não estamos diante de um Deus que se compadece, mas que nada pode fazer, que não detém o poder, apenas compaixão. Não estamos diante de um Salvador fraco, não estamos diante de um Salvador hesitante. O nosso Deus, o meu Deus, o Deus de Sofonias, é um Deus que é poderoso para salvar, é um Deus que é poderoso para romper cadeias, para abrir o cativeiro daqueles que estão cativos. E salvar de quê? Salvar dos pecados, salvar da culpa que esmaga a alma, o coração, salvar da condenação que merecemos, salvar da futilidade de uma vida sem propósito, salvar da escravidão aos nossos próprios desejos, salvar da cadeia que o mundo nos impõe e que chama de liberdade. O nosso Deus é o único capaz de romper as amarras que tem prendido você aonde você está. Quantos de nós, irmãos, temos vivido vidas
Preste atenção que aqui eu falo com crente também. Quantos de nós temos vivido vidas que no fundo sabemos que não são a vida que deveríamos estar vivendo? Quantos de nós, comprados pelo sangue, curados pelo sangue, libertos pelo sangue, tem vivido uma vida que no fundo sabe que não é a vida que deveria estar vivendo? Quantos de nós tem tentado consertar a si mesmo com as suas próprias ferramentas tortas, com a sua própria maleta de ferramentas, aberto e buscado um alicate, uma chave de fenda, para tentar fazer ajustes que não resolvem absolutamente nada? Quantos de nós tem prometido mudanças, mas tem falhado radicalmente, drasticamente, voltando aos mesmos vícios, as mesmas, remoendo e ressentindo e revivendo as mesmas mágoas? Dorme e acorda diante dos mesmos hábitos destrutivos que tem acabado com a sua espiritualidade, com a sua fé, com a sua vida, com a sua família, com o seu lar. Quantos olham para as falhas e talvez pense: não há mais jeito, não há mais saída, não há mais caminho para mim? Quantas pessoas têm vivido aprisionadas por este engano? Mas a palavra de Sofonias é: Ele é poderoso para salvar. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, a salvação é esse dom maravilhoso, gratuito de Deus, conquistado não pelos méritos, não pela nossa vontade, mas pelo vicário sacrifício de Jesus na cruz, que será relembrado no momento da Santa Ceia. É esse Deus, Ele é o Salvador, Ele é o que tem poder para salvar, Ele é o resgatador do homem que se encontra morto, Ele é o resgatador daquele que traz da morte para a vida, das trevas para a luz. Não subestime, meu irmão e minha irmã, o poder de Deus para te encontrar onde você se perdeu. Não ache que a viela em que você está, caído, prostrado, sujo, desanimado, é longe demais, que o Deus poderoso não pode ir ao teu encontro e te resgatar. O Deus de Sofonias é o Deus que é poderoso para salvar. É o Deus que rompe as trevas da sua existência e traz luz, direção, salvação. É o Deus poderoso para te libertar das suas próprias incongruências, das amarras que têm aprisionado o seu ser, a sua alma e a sua vida. Isaías 63:1 diz: eu sou aquele que fala em justiça. E concordando com Sofonias, ele prossegue dizendo: e que é poderoso para salvar. É esse Deus, irmãos, que está presente nesta noite, aqui neste lugar. É tempo de arrependimento, irmãos. É tempo de renunciar a tudo que tem impedido você de desfrutar da majestosa presença salvadora de Cristo Jesus. É tempo, sim, de reeditar, de restartar a vida, de permitir que o Espírito Santo conduza
a águas limpas e profundas de uma intimidade real e verdadeira com um Deus que é poderoso para te salvar. Não se esconda ou se acomode no erro. Mas também não se desespere. Olhe para o Senhor. Olhe para o Redentor. Porque Ele é poderoso para salvar. E uma terceira nota, irmãos. E última nota. O terceiro tom desta melodia é de fato a narração do cântico do Senhor, do cântico de Deus. E neste cantarolar de Deus por meio da escrita de Sofonias, Deus revela o seu amor incondicional. Diz o texto que Ele se agradará de vocês com exultação, Ele os renovará no seu amor, Ele se regozijará em vocês com brados de alegria. Um cântico, irmãos, uma nota que é capaz de tirar o fôlego, a verdade insofismável que derrete corações endurecidos. Deus, o Criador, o Soberano, o Salvador poderoso, Ele não tolera você, Ele se agrada de você com exultação, diz Ele, diz o Senhor. Ele o renova com o seu amor. Ele, o Deus poderoso, regozija-se em você com brado de alegria. Palavras do próprio Deus, por meio do seu profeta. Irmãos, eu já encontrei pessoas, e talvez você seja uma delas, que se acha, que se vê, que pensa acerca de si mesmo, como uma decepção para Deus. Tem pessoas que se acham uma decepção para Deus. Tem pessoas que pensam que Deus já se cansou das suas falhas. Tem pessoas que acreditam fielmente que Deus já se cansou das suas inconsistências, das suas fragilidades, das suas debilidades. Mas esse texto, amados, ele grita uma verdade completamente outra, completamente diferente. Para aqueles que têm um coração quebrantado, contrito, arrependido, sinceramente arrependido. O texto nos diz que Ele não apenas nos aceita, mas Ele se deleita em nós. Ele tem prazer em nós. Ele tem prazer no povo eleito, no povo redimido, no povo que foi comprado pelo sangue de Jesus. Deus tem prazer na sua igreja. Deus tem prazer na sua noiva. Deus se deleita no meio do seu povo. A imagem de um noivo, irmãos, essa é a verdade. Esta é a imagem de um noivo que exulta com a sua noiva. De um noivo que está no altar e vê a sua noiva entrar e o coração acelera de alegria. E o coração treme de satisfação. Este é o sentimento do noivo, quando olha para a noiva. É o sentimento de um pai que se alegra imensamente em seu filho amado. Um pai que sorri nos gracejos singelos do filho. Este é o retrato desse Deus. Um Deus que tem prazer no seu povo. Um Deus que tem prazer não devido à nossa perfeição, mas um Deus que tem prazer por conta da sua graça,
que nos alcançou por meio do seu Filho Jesus. É em Cristo, amados, que nós somos aceitos. É em Cristo que nós somos amados, que nós somos alvo do júbilo do Senhor. Ele diz que Ele renovará o seu amor. Ele renovará o seu amor. Não um amor estático, mas um amor dinâmico, transformador, um amor que restaura, um amor que regenera, um amor que santifica. Ele não apenas nos ama como somos, mas nos ama tanto a ponto de não nos querer deixar como nós somos. Seu amor é um amor que refaz, é um amor que reconfigura, é um amor que restarta, é um amor que dá nova forma, é um amor que refaz a imagem que foi deturpada, que o pecado deturpou, que o pecado manchou. É por isso que é um amor que se renova, um amor que vai sendo renovado, transformado, moldado. E avança, após esse renovar, com a afirmação de que Ele se regozijará em vocês com brados de alegria. Com brados de alegria. Irmãos, precisamos tentar criar uma imagem mental disso. Tentar visualizar estas palavras. Brados de alegria. Cântico de vitória. Celebração efusiva. É isso que Deus faz com o seu povo. O Deus do universo canta de alegria pela sua igreja. O Deus do universo cantarola com efusiva alegria por você. Um cântico de triunfo sobre o pecado. Um cântico de triunfo sobre a morte. Um cântico de celebração pela redenção de Cristo. Um cântico de amor eterno pela sua noiva. Este não é um Deus que espera que você se organize, que você se ajuste com as suas próprias ferramentas, que você mesmo apare as arestas que você entende que estão apontadas. Não é um Deus que espera que isso aconteça para te amar. Ele te ama. Ele te ama a princípio em seu caos. Ele nos atrai com o seu amor quando nós estávamos completamente perdidos. Não é um amor que espera perfeição. Por isso que é gracioso. Por isso que é gracioso. Ele te salva diante das nossas incompetências e impotências. Ele se alegra em você com uma alegria que não pode ser contida. E essa alegria dele em nós deveria nos levar a ter também nossa alegria nele, também nosso contentamento nele, também nosso gozo nele. Eu preciso dizer a você, que Deus é um Deus presente. Deus é um Deus de amor incondicional. Deus é um Deus de poder incomparável. E eu concluo então, nessa noite, convidando você a uma resposta. A uma resposta a um Deus que é poderoso para te salvar. Uma resposta a um Deus que ama você com amor incondicional. Uma resposta a um Deus que está presente em meio ao seu povo. Meu irmão e minha irmã, meu amigo e amiga,
Esta é a mensagem que o Espírito Santo quer imprimir no meu e no seu coração nessa noite, por meio da palavra do profeta Sofonias. Este é o nosso maravilhoso Deus, um Deus de eterna misericórdia. Esse Deus não apenas nos abençoa, mas Ele nos salva, Ele nos perdoa. Um Deus que faz tudo isso com um coração transbordando de prazer, de contentamento e de alegria. Um Deus que supera todas as nossas expectativas. Sofonias nos lembra que nós somos herança de Deus. Sofonias nos lembra, num contexto correto da palavra, que nós somos a menina dos olhos de Deus. Sofonias nos lembra que nós somos a delícia do coração de Deus. Nós somos tudo isso, irmãos. E por isso Ele tem nos dado vida nova. Ele nos adotou em sua família por meio de Cristo Jesus. Ele preparou para nós um lugar de prazer também inefável em sua presença, onde nós desfrutaremos completamente, plenamente, pelo desdobrar da eternidade. Então, qual será, irmãos, a nossa resposta a esse cântico de Deus sobre nós? Para aqueles que ainda não conhecem, para aqueles que nunca desfrutaram deste Salvador poderoso, para aqueles que nunca experimentaram esta presença transformadora, que nunca ouviram esse cântico de alegria divina sobre si, eu preciso dizer a você que as portas estão abertas. O convite é para vir a esse Deus. O convite é para vir a Cristo. O único que pode salvar, o único que pode perdoar, o único que pode inserir nesta relação de amor e alegria com o Pai. Não adie mais esta decisão. E para nós que já provamos da sua graça, pergunta que eu faço: você tem permitido que o cântico de Deus encontre espaço e lugar na sua alma? Você tem vivido na luz e na verdade de que Deus se alegra e tem se alegrado em você? Você tem permitido que a culpa, que o medo, que o rancor, que a autocondenação, que as mentiras do inimigo abafem esta melodia divina na sua vida? Irmãos, permita que o seu coração seja encharcado pelo júbilo, e que isso traga profunda gratidão por tudo aquilo que Deus é na vida do teu povo. Permita que a imagem de Deus, cantando de alegria, dissipe toda ansiedade, todo medo, toda tristeza. Saia daqui crendo que se você é regenerado pelo Senhor Jesus, você também é amado pelo Senhor Jesus. Você também é redimido pelo Senhor Jesus. Que esta verdade, irmãos, profunda e inabalável, não seja apenas uma informação na sua vida, mas que ela seja, sobretudo, uma experiência transformadora, que o leve para casa, hoje, com o coração jubiloso e com os olhos vibrando de amor pelo Senhor Jesus. Que o Senhor, meu Deus, que o Senhor, Deus de Sofonias, que o Senhor, seu Deus, te abençoe, queridos, rica
e abundantemente, para a glória dele. Amém. Eu queria convidar aqui à frente os irmãos presbíteros que estarão me auxiliando nesse momento de ceia do Senhor. Irmãos, nós estamos aqui diante da mesa do Senhor. A mesa que é oferecida para... Joia. Uma mesa, irmãos, que monetariamente não tem valor. Quanto custa um saco de pão? Uma garrafa de suco? Alguns poucos reais. Monetariamente sem valor algum. Mas diante dessa palavra que nós lemos, irmãos, um Deus que nos ama, e um Deus que manifestou esse amor por nós, entregando o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, no lugar de homens e mulheres tão falhos como eu e você. Ao olharmos para essa mesa, por meio desta lente, esta mesa se torna incalculável em valor. Não há ouro no mundo capaz de comprar, de valorar o quanto vale o que está diante de nós. Uma mesa que nós não podemos negociar, porque custou algo que eu e você somos incapazes de pagar. Custou o sangue do nosso Senhor, um Deus que nos amou e tem nos amado até o fim. Então, este é o valor desta mesa. Eu quero convidar você, todos vocês que aqui estão, que são crentes em Jesus, que foram comprados pelo sangue vicário de Cristo na cruz. Vocês que são alvos desse amor, vocês que confessam Cristo como Salvador, vocês são convidados não por mim, irmãos, não pelo conselho dessa igreja, mas pelo próprio dono da mesa, pelo Senhor Jesus, a participar do pão e do suco. Então você que nos visita, mas que é membro de uma igreja genuinamente evangélica, você que está em plena comunhão com o Senhor da igreja, você é convidado por esse Senhor a participar deste banquete. Nós estaremos orando nesse momento, então separando pão e suco do uso comum, do uso ordinário, para o uso na casa, na ceia do Senhor, momento de separação, de santificação desses elementos. Então vamos orar, queridos. Pai, buscamos o Senhor por meio da oração nessa hora. Estamos num momento tão ímpar, tão singular na vida da igreja, tão importante, que é o momento do sacramento da ceia do Senhor. O momento, ó Deus, de um mandamento que, como uma igreja genuinamente cristã, nós estamos cumprindo, por entender, ó Deus, o significado real de participarmos do pão e do suco. Deus, que nesta hora, esses elementos tão comuns, usados no nosso dia a dia, mas que agora tem o seu significado, ó Pai, transformado. Neste momento, ó Pai, nós separamos pão e suco do uso ordinário para o uso na mesa do Senhor. E que se cumpra em nós
todos os benefícios oriundos, ó Pai, das promessas do Senhor para as nossas vidas, por meio do meio de graça, que é a Santa Ceia do Senhor. Nós oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria pedir a você, meu irmão e minha irmã, que vai participar, então, da ceia do Senhor, quero que você fique de pé. Quero que você, nesse momento, se coloque de pé. Isso facilita os irmãos que estarão entregando os elementos. Eu peço a você que não está familiarizado com a ceia aqui na igreja de Vila Rubens, então você, ao receber os elementos, por favor, não os coma de imediato. Segurem suas mãos, aguarde um pouquinho até que todos recebam e assim possamos todos nós juntos comermos do pão, bebermos do suco. Então aguarde, segure na mão. Todos receberam, queridos? Alguém foi esquecido? Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Comamos todos, queridos.
Todos receberam, queridos? Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Bebamos todos, queridos. Pai, aqui estamos nós, povo do Senhor, comprado, remidos, libertos pelo sangue do Cordeiro. Ó Deus, que precioso é para a Tua igreja desfrutar, ó Pai, do banquete da mesa do Senhor. Ó Deus, não nos deixe achar que isto é apenas um formalismo, que isso é apenas o cumprir de algo que fazemos habitualmente todos os meses. Não deixe que nosso coração se acostume e normalize algo que é tão profundo, algo que é tão intenso, algo que é tão valioso, algo que não há comparável neste mundo. Não permita, Deus, que a nossa mente, nossos olhos se acostumem com a paisagem da mesa do Senhor. Mas nos faça, Deus, amar esse momento. Nos faça perceber e viver a intensidade desse momento. Nos faça ver que nossos olhos sejam abertos para entender a profundidade desse momento, o alcance desse momento, o quão transformador, vivificante é esse momento. Ah, Deus, obrigado, porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor foi um Deus poderoso que nos salvou, um Deus que não permitiu que vivêssemos perdidos na nossa existência, correndo atrás de vento, achando que encontraríamos fortuna, mas é um Deus que nos resgatou com um plano perfeito, com um plano maior do que a nossa mente é capaz de planejar, nos dá sonhos maiores do que somos capazes de sonhar. Deus, que nossos olhos vejam completamente o valor de sermos feitos filhos de Deus, ó Pai. Deus, dê a cada um de nós presente aqui nesse lugar uma noite de paz. Que todos nós possamos ir para as nossas casas, mas com o nosso coração inquietos pela Sua presença. Que possamos ir para os nossos lares, sim, para os afazeres da semana, que no raiar do dia de amanhã nos aguarda, mas com o nosso coração incendiado pela presença transformadora do Espírito Santo. Faça dessa igreja, Deus, desse povo que aqui congrega, um povo que verdadeiramente teme e treme diante do Deus vivo todo-poderoso. Ó Pai, em nome de Jesus, continue manifestando o Seu poder em nosso meio. A Sua graça seja derramada sobre as nossas vidas, de maneira abundante, de forma que o Senhor seja exaltado e glorificado por meio do Teu povo que aqui congrega. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão e minha irmã. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso bendito Pai, e a comunhão e doce consolação do Santo Espírito de Deus seja com todos nós reunidos nesse santo ajuntamento, bem como com todo o povo de Deus, disperso sobre toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.
se assentar, irmãos, vamos aos avisos. Eu queria cumprimentar aqui a Samira. Samira, ela é sobrinha do Procópio. Bem-vindo, Samira. Deus te abençoe, querida. Seja bem-vinda sempre. Além da Samira, não sei se tem mais alguém, eu creio que não, esteja nos visitando. Todos já são da casa. Vamos aos avisos, irmãos, desta semana. Amados, eu solicitei domingo passado a pessoa para assumir a escala na segunda-feira, e Deus já levantou, já está o nomezito ali, nosso irmão Lázaro José, ele estará assumindo a escala na segunda-feira. Irmãos, não deixe de orar por esse trabalho. Se quiser orar no trabalho, você é muito bem-vindo lá, tá? Eu falei errado, eu falei 7 horas da manhã, mas é 7h30, me corrigiram, tá joia? Todo dia, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, ali na creche, momento precioso. Pode passar. Segunda-feira, saindo aqui da igreja, às 19h10, o grupo de irmãos que vão para o Cerevi cultuar ao Senhor lá, você é convidado e convidada para estar presente nesse momento precioso também. Pode ir avante. Departamental da SAF, dia 23 de fevereiro, às 19h30, lá na casa da Débora, da presidente da SAF. Tá joia? Esteja presente. Nosso Pode Vila, toda terça-feira, está saindo. E reunião de oração, às 19h30, esta terça-feira, aqui na igreja. Então venha orar conosco. E o Cuide, irmãos, Cuide é o lar de idosos que tem ali. Ali é Morro Chique ou é centro, gente? Morro Chique, né? Ali no Morro Chique, um tempo precioso, irmãos, um momento precioso ali de orar, de cantar. Então você que quer fazer esse trabalho de capelania, procura os irmãos que aparecem ali na foto e a gente com ele para estar presente, tá joia? E vem aí a abertura da UCP, diretoria da UCP, dia 28 de fevereiro, às 15 horas, aqui na igreja. Traga seus netinhos, seus sobrinhos, seus filhos, seus vizinhos, traga, vai ser um momento bacana da meninada reunida aqui. E minha agenda está aberta para nós sentarmos, orarmos, conversarmos e o que precisar. Tá joia, amados? Que Deus siga nos abençoando. Que